Antes de nos aproximarmos em oração, respire fundo por um instante. Permita que sua mente silencie o barulho do dia e que seu coração se abra para aquilo que Deus deseja falar. Muitas vezes, chegamos cansados, sobrecarregados e com pensamentos espalhados por todos os lados. Mas é exatamente nesses momentos que o Senhor nos chama para alinhar nosso interior com a sua verdade. Ele não nos pede perfeição, ele nos pede atenção. Um coração disposto a ouvir já é um altar onde ele pode agir. A Bíblia nos ensina que existe uma espécie de alimento santo para a mente. Aquilo que você decide permitir dentro do seu pensamento molda quem você está se tornando. O mundo tenta encher nossa cabeça de ansiedade, pressa e medo, mas Deus nos convida a preencher o coração com aquilo que gera vida, paz e estabilidade. Davi compreendeu esse princípio profundamente. Em Salmos 77:12, ele declarou: "Meditarei em todas as tuas obras, considerarei todos os teus feitos." Ele escolheu deliberadamente olhar para o agir de Deus, em vez de fixar os olhos nas suas inquietações. Essa escolha não apagou suas lutas, mas fortaleceu sua alma. Quando foi a última vez que você parou para lembrar o que Deus já fez por você? É tão fácil escorregar para a tristeza quando as circunstâncias não seguem o roteiro que desejamos. Mas quando você muda o foco, quando você passa a contar bênçãos em vez de problemas, algo dentro de você começa a respirar novamente. Se essa palavra falou com você até aqui, escreva nos comentários algo simples como: "Deus está me fortalecendo hoje." Quando você escolhe recordar as obras de Deus, algo poderoso acontece dentro de você. A mente humana tem uma tendência natural de acumular frustrações como nuvens escuras que se formam antes de uma tempestade. Basta um detalhe dar errado e, de repente, parece que tudo está perdido. Mas essa percepção não é a realidade. É apenas o efeito de uma mente sem direção. Porém, quando você decide conscientemente revisitar a graça que Deus já derramou sobre você, sua visão muda. A misericórdia que o alcançou no dia em que você achou que não tinha mais forças, a porta inesperada que se abriu quando você já tinha desistido, o cuidado invisível que o protegeu de situações que você nem percebeu. Tudo isso constrói dentro de você uma fé que não balança com facilidade. Isso não significa negar a dor. Não significa fingir que não há lutas reais. Significa apenas colocar a verdade de quem Deus é, na frente dos seus olhos antes de colocar seus medos. Você não está tentando apagar sua dor. Você está escolhendo quem vai comandar seus passos, o medo ou a palavra. E se você já se perguntou sobre o que meditar dia e noite, a Bíblia responde com clareza: medite nas obras de Deus, na fidelidade de Deus, no caráter de Deus. Medite nas vezes em que Ele o guardou, o levantou, o corrigiu, o sustentou e o renovou. Você tem mais motivos para agradecer do que imagina, e cada lembrança se torna um tijolo que fortalece sua fé. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, declare nos comentários: "Eu escolho lembrar das obras de Deus." A verdade é que vivemos em um mundo onde vozes se multiplicam a cada segundo. Cada notificação, cada notícia, cada problema tenta empurrar você para um estado de urgência constante. É fácil sentir a mente acelerada, como se estivesse sendo puxada por todos os lados. Mas enquanto o mundo exige pressa, Deus oferece um ritmo completamente diferente. Um ritmo de descanso, profundidade e atenção espiritual. As Escrituras não são apenas conselhos antigos, elas são um chamado vivo para reorganizar seus pensamentos. Em Josué 1:8, Deus diz que a palavra não deve se afastar da nossa boca, mas deve ser meditada dia e noite. Isso não significa decorar versos mecanicamente, mas permitir que cada verdade penetre tão fundo que comece a influenciar suas escolhas, suas reações e seu modo de enxergar a vida. Meditar não é esvaziar a mente, é preenchê-la com aquilo que produz vida. É como iluminar um quarto escuro com uma pequena lâmpada. Mesmo uma luz simples muda completamente o ambiente. Assim é a palavra. Ela ilumina, corrige, conforta e direciona. A Bíblia também revela por que essa prática é tão poderosa, porque a palavra é viva. Hebreus 4:12 afirma que ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Isso significa que enquanto você lê, ela lê você. Ela revela intenções,
cura feridas, corta mentiras e fortalece a fé. Não há área secreta demais que Deus não possa alcançar através da sua própria palavra. Quando você permite que a verdade de Deus se torne seu alimento diário, sua vida muda em profundidade, não apenas na superfície. Você deixa de viver reagindo ao caos e passa a viver conduzido pela voz do Senhor. Se essa palavra falou com você, escreva: Senhor, guia meus pensamentos hoje. A palavra de Deus não apenas ilumina, ela também transforma. A Bíblia descreve essa transformação de maneira visual, quase como uma cena que Deus pinta diante de nós. Em Salmos 1:3, ele compara aquele que medita na palavra a uma árvore plantada junto a um rio. Não é uma árvore qualquer. É uma árvore que continua firme mesmo quando o calor chega, que permanece verde mesmo quando tudo ao redor parece seco, que produz fruto no tempo certo. Essa imagem revela algo profundo. Quando você planta seus pensamentos na palavra, sua vida ganha raízes espirituais. Você deixa de ser alguém facilmente derrubado pelas tempestades emocionais e passa a ter estabilidade que não depende das circunstâncias. O mundo pode estar em caos, mas você permanece nutrido pela fonte certa. Em Jeremias 23:29, Deus faz outra comparação poderosa. Ele diz que sua palavra é como fogo e como martelo. O fogo purifica, queima o que não presta, remove aquilo que impede o brilho. O martelo quebra aquilo que está duro, resistente, endurecido pelo tempo ou pela dor. Assim também, a palavra age dentro de você. Ela queima o que contamina e quebra o que aprisiona. E esse processo não acontece de uma vez. A transformação acontece quando você volta ao texto, lê novamente, ora novamente, permite que Deus fale de novo. Cada vez que você se aproxima, um pedacinho de medo cai, uma raiz de orgulho se desfaz, um hábito destrutivo perde força. A mente começa a ser moldada pela verdade, não pela emoção do momento. Quando você decide meditar no que é verdadeiro, puro e justo, como ensina Filipenses 4:8, você está treinando sua mente a enxergar como Deus enxerga. Isso não é pensamento positivo, é pensamento alinhado ao céu. Se essa mensagem falou com você, escreva: Senhor, planta minha vida junto às tuas águas. Quando a palavra de Deus começa a habitar dentro de você, algo muda silenciosamente, mas de forma poderosa. Não é uma mudança barulhenta, não é uma transformação imediata, é um processo constante, como uma semente que brota lentamente até se tornar uma árvore forte. Colossenses 3:16 diz: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Essa palavra ricamente significa com profundidade, abundância, permanência, não apenas como uma visita, mas como alguém que mora dentro da casa do seu coração. Quando a palavra se torna esse residente permanente, algumas coisas começam a acontecer naturalmente. O louvor surge mais facilmente, porque sua mente passa a reconhecer as bênçãos que antes você ignorava. A sabedoria chega mais rápido, porque sua percepção está treinada para discernir o bem do mal. E o pecado perde força, porque a verdade ocupa o espaço que antes a tentação dominava. A mente renovada identifica a voz de Deus em pequenas coisas, em decisões do dia a dia, em conversas, em momentos de dúvida. Você passa a perceber que o Espírito Santo já estava guiando você, mas agora sua mente está mais sensível, mais alinhada, mais preparada para obedecer. Mas essa renovação exige disciplina espiritual. Romanos 12:2 nos chama a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Isso significa substituir mentiras por verdades bíblicas, pensamentos destrutivos por promessas eternas, ansiedade por confiança. Significa lutar contra velhos padrões e formar novos hábitos espirituais. E quando você guarda a palavra no coração, como diz o Salmo 119:11, ela se torna um tesouro escondido, um recurso que Deus ativa exatamente quando você mais precisa. Ele desperta um versículo, acende uma lembrança, traz clareza em meio ao caos. É assim que ele fortalece você. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, renova minha mente todos os dias. Renovar a mente não é um evento, é um estilo de vida. É a escolha diária de permitir que a verdade de Deus tenha mais autoridade sobre você do que suas emoções, seus medos ou sua história.
A cada novo amanhecer, você tem diante de si duas mesas. A mesa das preocupações, sempre cheia, sempre repetindo os mesmos pratos amargos, e a mesa da palavra, que oferece direção, paz e vida. Você decide de qual mesa vai se alimentar. Essa renovação é como limpar um espelho embaçado. A sujeira não aparece de uma vez. Ela se acumula aos poucos, até que você mal consegue ver seu próprio reflexo. Da mesma forma, pensamentos errados vão se juntando até distorcer sua visão de Deus, de você mesmo e do futuro. Mas quando a palavra entra, ela limpa, clareia e revela. Ela devolve a visão correta. E Deus sabe que somos propensos a esquecer. Por isso, Ele nos chama não apenas a ler, mas a guardar suas palavras. Guardá-las significa repetir, meditar, escrever, declarar. Significa trazer à lembrança as promessas mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. Significa confiar que mesmo quando você não vê mudança, a palavra está agindo, porque ela nunca volta vazia. A prática da meditação bíblica é como fortalecer um músculo espiritual. No começo parece difícil. A mente dispersa, o corpo inquieto, os pensamentos competem entre si. Mas aos poucos algo muda. A mente começa a obedecer, o coração começa a aquietar e o Espírito Santo começa a falar com mais clareza. Você percebe que está sendo treinado, moldado, alinhado. E quando a pressão chega, porque ela sempre chega, aquilo que você armazenou dentro de si começa a brotar. A verdade se levanta como uma arma. A fé se ergue como um escudo. A esperança se torna sua respiração. Se essa palavra falou com você, escreva. Eu escolho renovar minha mente pela palavra. Uma das maiores bênçãos da palavra é que ela não apenas nos guia, ela nos guarda. O salmista entendeu isso quando disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Guardar significa proteger, valorizar, manter perto. Assim como alguém que guarda um objeto precioso, você guarda a palavra, porque sabe que ela é uma arma poderosa contra a tentação, contra as dúvidas, contra as mentiras do inimigo. A palavra funciona como um alarme espiritual. Quando você está prestes a tomar uma decisão errada, ela soa dentro de você. Isso não combina com quem você é em Cristo. Quando o medo tenta dominar sua mente, ela lembra: não temas, porque eu estou contigo. Quando a culpa tenta paralisar, ela declara: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a verdade é que quanto mais familiar você se torna com a Escritura, mais sensível você fica à voz de Deus. Ele começa a trazer versículos à sua mente no momento exato. Uma frase que você leu pela manhã se torna força no meio da tarde. Uma promessa esquecida reacende esperança quando você mais precisa. É assim que Deus trabalha. Ele planta e, na hora certa, Ele faz florescer. Mas guardar a palavra não é algo passivo. É um exercício espiritual diário. É falar dela, pensar nela, aplicá-la às situações reais da vida. É permitir que ela molde sua reação diante de conflitos, seu comportamento diante das tentações, suas decisões diante das incertezas. Quando você decide meditar dia e noite, como Deus ordenou a Josué, você está escolhendo construir sua vida sobre uma rocha que não se abala. Você está, sem perceber, fortalecendo sua fé de dentro para fora. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva: Senhor, planta a tua palavra em mim todos os dias. A palavra de Deus também é um espelho perfeito, que revela não apenas quem você é, mas quem Deus está te chamando para ser. O apóstolo Tiago nos alerta para não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra. Ele diz que quem apenas ouve, mas não pratica, é como alguém que olha seu próprio rosto no espelho e logo esquece como é. Ou seja, a transformação não acontece pela exposição momentânea, mas pela aplicação contínua. Quando você lê a Bíblia, ela mostra suas intenções, seus hábitos, suas áreas não resolvidas. Mas diferente do espelho comum, ela não apenas expõe, ela também oferece cura. Ela aponta o que precisa mudar e, ao mesmo tempo, dá força para mudar. Essa é a beleza da palavra viva. Ela confronta e restaura, fere e cura, revela e corrige. Deus usa a Escritura como um artesão usa suas ferramentas. Ele suaviza arestas, remove excessos,
fortalece estruturas internas que estavam frágeis. Às vezes, esse processo dói, porque ele está mexendo em áreas que você adiou por anos, mas é exatamente esse toque divino que molda seu caráter à imagem de Cristo. E a prática dessa palavra exige coragem. Coragem para admitir quando você está errado. Coragem para perdoar quando a ferida ainda lateja. Coragem para confiar quando o caminho parece escuro. Coragem para obedecer, mesmo quando seus sentimentos querem te levar para outra direção. Quanto mais você permite que a Escritura seja esse espelho constante, mais sua vida começa a refletir o próprio coração de Deus. Seus pensamentos se alinham com os dele, suas decisões se tornam mais sábias, sua postura diante das batalhas se torna mais firme. Se essa mensagem tocou sua alma, escreva: Senhor, que tua palavra seja meu espelho todos os dias. Às vezes, no meio do silêncio da noite ou no intervalo entre um pensamento e outro, você sente algo, uma espécie de puxão suave dentro da alma. É como se o próprio céu estivesse chamando pelo seu nome. Não é barulho, não é emoção passageira. É um convite, um lembrete de que você não foi criado para viver quebrado, perdido ou distante. Você foi feito para a eternidade. E é nesse momento, quando o coração se abre só um pouco, que Deus sussurra verdades que o mundo tenta abafar. Eu ainda estou aqui, eu ainda te quero, eu ainda tenho um lugar preparado para você, porque o céu não é apenas um destino, é uma herança, uma promessa para aqueles que escolhem Cristo mesmo quando a caminhada é difícil, mesmo quando a vida pesa, mesmo quando a fé se abala. E talvez você ache que não é digno, que errou demais, que passou do limite. Mas a graça de Deus não funciona como o julgamento humano. Ele não olha para o seu passado para decidir o seu futuro. Ele olha para o sacrifício de Jesus. E esse sacrifício te chama, te limpa, te restaura, te reconstrói. Hoje, permita que a luz do Senhor ilumine as áreas mais escondidas da sua vida. Deixe o amor dele alcançar aquilo que você nunca contou para ninguém. Cristo não foge das suas sombras. Ele entra nelas para transformá-las. Ele te prepara, te fortalece, te conduz para perto do Pai. Porque o céu não é para os perfeitos, é para os perdoados. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, prepara meu coração para ti. Há um momento na vida em que o coração simplesmente entende que não dá mais para caminhar sozinho. Não importa a força, a inteligência, o controle, chega uma hora em que a alma pede descanso, pede direção, pede Deus. E é nesse momento que a verdadeira entrega acontece. Não como uma derrota, mas como a decisão mais sábia e poderosa que alguém pode tomar. Porque quando você se rende ao Senhor, não está desistindo da vida. Está finalmente vivendo do jeito certo. Está colocando nas mãos dele aquilo que nunca esteve realmente sob seu domínio. O futuro, os medos, as batalhas, as dores silenciosas. Deus não rejeita quem se entrega. Ele acolhe, ele restaura, ele cura camadas que ninguém nunca viu. Hoje feche os olhos por um instante e perceba a presença de Deus ao seu redor. Ele está aí bem mais perto do que você imagina. Ele te protege, te guia, te fortalece, te limpa, te renova por dentro. A cada respiração, ele lembra: eu estou contigo até o fim. E não importa o que venha amanhã. Você não enfrenta nada sozinho. O céu te cobre, a graça te sustenta, e Cristo caminha diante de você, abrindo caminhos que pareciam impossíveis. Esta é a sua oração de entrega, o seu ponto de virada, o início de uma nova caminhada. Que Deus tome sua vida nas mãos e transforme tudo o que precisa ser transformado. Se você recebe esta oração no coração, escreva nos comentários: eu entrego tudo nas mãos de Deus.